Atos, o poder que transforma o medo em ministério. A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, esteja com você neste momento. Bem-vindo ao Ecos do Leão, um espaço onde a palavra ganha voz e o Espírito de Deus fala profundamente aos corações. Hoje estudaremos um livro que marca o nascimento da igreja e a explosão do Evangelho no mundo. O livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos se abre como um epílogo vibrante para o Evangelho de Lucas, prometendo que a obra iniciada por Jesus continuaria, agora impulsionada por uma força celestial. Jesus, antes de ascender, deixou aos seus seguidores uma declaração que ecoaria através dos séculos. Vocês, porém, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Atos 1:8. Ser testemunha, compreendemos, vai além de proferir palavras. É viver de tal forma que a vida se torne um reflexo da mensagem. Essa promessa marca o alvorecer de um tempo sem precedentes, onde o divino se manifestaria de maneiras extraordinárias através de seres humanos. Se você já sentiu um chamado para algo maior, mas hesitou diante da magnitude ou da incerteza, este estudo bíblico é para você. Junte-se a nós para desvendar como o poder transformador do Espírito Santo pode converter o receio em propósito. Imagine a cena. Os discípulos reunidos em um modesto cenáculo, um espaço que agora parecia mais uma prisão do que um refúgio. A ascensão de Jesus, embora um evento glorioso, deixara um vácuo palpável, acompanhado por uma onda avassaladora de apreensão. As notícias sobre os acontecimentos em torno de Jesus ainda circulavam, e o medo do que poderia acontecer com eles, os seguidores mais próximos, pairava no ar. Essa incerteza, esse temor de perseguição e de não estarem à altura da tarefa que lhes fora confiada, os confinava. Eles estavam, em essência, escondidos, presos não apenas por paredes físicas, mas por uma teia de inseguranças e dúvidas. Talvez você também reconheça essa sensação de aprisionamento diante dos desafios da vida, onde o medo age como uma barreira invisível, paralisando seus passos e silenciando sua voz. A atmosfera de apreensão que sufocava o cenáculo foi abruptamente rompida. Um evento de magnitude celestial irrompeu, transformando o medo em fervor. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos não como uma brisa gentil, mas como um vendaval poderoso, acompanhado pela aparição de línguas de fogo que repousavam sobre cada um deles. Este não foi um evento meramente simbólico, foi uma infusão de poder divino que alterou fundamentalmente a natureza daqueles homens. A imagem do fogo é crucial aqui. Ela representa não apenas a paixão ardente e o zelo pela mensagem, mas também a iluminação, a clareza e a purificação que dissiparam todas as sombras de dúvida e apreensão. Era o começo de uma nova realidade, onde o Espírito de Deus habitava e capacitava para um propósito divino. Entre os que receberam o sopro do Pentecostes, a transformação de Pedro serve como um testemunho eloquente do poder do Espírito Santo. Este era o mesmo homem que dias antes, por temor, negara conhecer Jesus por 3 vezes. No entanto, após o evento em Atos 2, uma metamorfose impressionante ocorreu. Pedro, anteriormente hesitante e inseguro, emergiu como um pregador de retidão, falando com uma convicção e autoridade que cativaram multidões. Sua palavra, infundida com o poder do Espírito, levou milhares de pessoas a uma profunda reflexão e ao arrependimento. A história de Pedro nos mostra que nossas falhas passadas não definem nosso futuro. Em vez disso, podem se tornar o solo fértil sobre o qual um ministério ainda mais poderoso é construído, quando o medo é substituído pela confiança e pela ousadia divina. A narrativa de Atos se expande para além das proezas de indivíduos notáveis, revelando a força dinâmica da comunidade cristã em seus primórdios.
Os primeiros crentes, unidos pelo mesmo Espírito que os transformara, demonstraram um modelo de vida comunitária que ressoou poderosamente com aqueles ao redor. Passagens como Atos 2, 42, 47 e 4, 32, 35 pintam um quadro vívido de um grupo unido em profunda comunhão, compartilhando generosamente seus bens, sustentando-se em oração mútua e praticando um amor sacrificial que transcendia as divisões sociais. A eficácia do Evangelho, neste contexto, não residia apenas na pregação eloquente, mas na maneira genuína e altruísta como esses primeiros cristãos viviam uns com os outros. O amor, expresso em ações concretas, tornou-se um dos testemunhos mais convincentes da verdade que professavam. A expansão da mensagem cristã, como a história logo revelaria, não ocorreria sem desafios significativos. A perseguição, em vez de ser um impedimento, paradoxalmente serviu como um catalisador para a disseminação do Evangelho. Em Atos 8:1-4, observamos como a intensificação da perseguição contra a igreja em Jerusalém impeliu os crentes a se dispersarem para outras regiões. O medo que os oponentes esperavam instilar para silenciar a fé acabou por incitá-los a levar a palavra a novos lugares e a novas pessoas. Essa resiliência notável diante da adversidade demonstra a força intrínseca da fé, demonstrando que a pressão externa pode, na verdade, fortalecer a convicção interna e impulsionar aqueles que creem para além de suas fronteiras habituais. Uma mudança de perspectiva monumental ocorreu com a inclusão dos gentios no plano divino. A conversão de Saulo de Tarso, um fervoroso perseguidor ao apóstolo Paulo, marcou um ponto de virada crucial. O Espírito Santo, operando de forma soberana, desmantelou barreiras culturais e teológicas que antes pareciam intransponíveis. Homens como Paulo foram capacitados, através da ação do Espírito, a se tornarem missionários audaciosos, levando a mensagem salvadora aos confins do mundo conhecido na época. Este capítulo sublinha a natureza universal e revolucionária do Evangelho, demonstrando que a boa notícia de Jesus não era reservada a um único povo, mas estendida a todas as nações, rompendo todas as divisões criadas pelo homem. A inspiração do Espírito Santo não se limitou aos pilares da igreja primitiva, como Pedro e Paulo. O livro de Atos nos presenteia com uma galeria de indivíduos corajosos que, impulsionados pelo mesmo poder divino, deram testemunho de sua fé mesmo diante de perigos iminentes. Estevão, o primeiro mártir, em Atos 7, proclamou a verdade com uma audácia que inspirou temor e admiração, culminando em seu sacrifício. Filipe, em Atos 8, seguiu as direções do Espírito, encontrando e evangelizando um eunuco etíope, demonstrando que a ação do divino estava ativa em todos os que se dispunham a ser guiados. Esses exemplos ressaltam que a força transformadora do Espírito Santo não é um privilégio de poucos, mas uma dádiva disponível para todos que abrem seus corações para recebê-la e agir. À medida que avançamos na narrativa de Atos, torna-se evidente que o Espírito Santo opera em nós para desmantelar as estruturas do medo que muitas vezes nos aprisionam. Reconhecemos que o receio pode emanar de diversas fontes: o temor da falha, o receio do julgamento alheio, a incerteza diante do futuro. No entanto, a presença transformadora do Espírito dentro de nós altera profundamente a nossa perspectiva. Quando somos preenchidos com a fé, a coragem e a certeza da soberania de Deus, o medo perde seu poder paralisante. A ideia de um Pentecostes pessoal ganha força, sugerindo que o mesmo poder que encheu os discípulos no cenáculo está disponível para reacender a esperança e a ousadia em nossos próprios corações, nos capacitando a viver com mais confiança. O que aconteceu com os primeiros cristãos não é apenas uma história do passado, é um eco vibrante que ressoa até os dias de hoje.
O mesmo Espírito Santo que impulsionou o nascimento e a expansão da igreja primitiva continua ativo e acessível a cada um de nós no século XXI. Precisamos compreender como, na prática, podemos permitir que esse Espírito dirija nossos passos, nos capacitando a sermos testemunhas vivas e vibrantes do Evangelho. Em nossas rotinas diárias, seja no ambiente de trabalho, no seio familiar ou em qualquer outra esfera da vida, o Espírito nos liberta dos medos que nos impedem de realizar nosso propósito. Ele nos capacita a agir com ousadia e convicção, vivendo de uma maneira que honra e reflete a Deus. Este é um momento para uma pausa contemplativa, um convite para uma introspecção que nos prepara para um clímax de oração. Feche seus olhos por um instante, respire profundamente e visualize novamente aquele cenáculo. Sinta a atmosfera de expectativa, a esperança misturada com a hesitação que ali pairava. Permita-se reconhecer onde o medo e a inércia possam ter se instalado em sua própria vida, onde a chama de seu chamado possa ter diminuído. O desejo de Deus é reacender essa centelha em cada coração, independentemente de quão fraca ela possa parecer agora. A linguagem se torna mais íntima e reflexiva, preparando o terreno emocional para um encontro genuíno com o divino. Chegamos ao ápice, onde nossas vozes se unem em uma oração fervorosa e direcionada. Clamamos ao Espírito Santo para que sopre sobre nós, renovando cada aspecto de nosso ser. Pedimos que Ele traga vitalidade ao nosso coração, clareza à nossa mente, muitas vezes confusa, e coragem à nossa vida que, por vezes, se mostra hesitante. Intercedemos pela audácia de Pedro, pela sabedoria de Estevão e pela paixão missionária de Paulo. Em especial, suplicamos para sermos transformados em testemunhas vivas da glória de Deus. Que o fogo do Espírito nos rejuvenesça e nos impulsione, movendo-nos a proclamar com ousadia o reino de Deus. Convidamos você a deixar seus comentários abaixo, compartilhando como o Espírito Santo tem transformado seu medo em ministério. Se esta mensagem ressoou em você, compartilhe-a com amigos e familiares. E para continuar acompanhando nossos estudos e aprofundar sua fé, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Juntos, vivamos o poder transformador do Espírito Santo.